Você já parou para perguntar como você se vê, como você se enxerga? Isso é uma pergunta muito importante, porque a sua autoimagem, a forma como você se enxerga, a forma como você se vê, pode definir muita coisa na sua vida. Começa definindo o que você acredita que você pode fazer, no que você é capaz, no que você é competente e também naquilo que você não consegue fazer. Então, quando você acorda de manhã, se olha no espelho, olha para si, quem você vê? Você vê uma pessoa, você se enxerga, né, como uma pessoa capaz de resolver problemas, de superar desafios? Ou você se enxerga como uma pessoa frágil, uma pessoa insegura? Isso é extremamente importante, tá? Estou gravando esse vídeo porque é exatamente isso que eu já passei e, e somente hoje que eu fui descobrir a importância disso, né, a importância da autoimagem, né? Como a forma como você se enxerga, como a forma como você percebe as suas qualidades, os seus talentos, isso aí pode definir muito na sua vida, tá? Eu, por muitos anos, eu sempre me vi como um programador, um desenvolvedor de software, mais recentemente como um professor. Foi uma carreira que eu optei né, nos últimos 10 anos, né? E eu percebo que essa forma como a gente se enxerga, né, como eu me via sempre como um programador, um desenvolvedor de software, né, e agora um professor, isso acaba definindo até a nossa personalidade, a nossa forma de se expressar. E eu nunca me vi, por exemplo, como eu gostaria de ter me visto no passado, como um músico, um instrumentista, né, um bom tocador de violão, um bom guitarrista. Mais recentemente eu comprei uma bateria e fiquei muito feliz com essa compra, com essa aquisição, com a experiência, né, de tocar uma bateria, que era um sonho antigo, em que eu acompanhava um amigo do ensino médio, que era baterista já desde pequeno, e sempre tive vontade de aprender. Mas eu nunca me vi também como um baterista, nunca me vi como um violonista, ou um guitarrista, ou como um músico. Isso, de certa forma, ao longo de todos esses anos, tá? Posso falar aí, ao longo de mais de 30 anos, isso acabou mexendo, né, com a forma como eu vejo o mundo e com a forma como eu me vejo. Então, assim, o recado que eu queria passar nesse vídeo é uma reflexão para quando você se olhar no espelho, ou mesmo não se olhando no espelho, né, para quando você está sozinho lá, deitado na cama ou na sala, você se perguntar como que você realmente se enxerga. Isso vai definir muito da sua vida, tá? Tem um livro que fala sobre isso, né? Tem algumas teorias, tem muita pseudociência também em cima disso aí, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mas o conceito que eu estou falando é um conceito conhecido aí na psicologia como autoimagem, né? Eu estou até olhando aqui as minhas notas aqui que eu tenho no computador sobre esse livro, né? Foi um livro que eu comecei a ler há um tempo atrás, há um tempo, não, um bom tempo atrás, há uns 10 anos atrás, mas eu não percebi a importância da mensagem que ele estava passando, né? E somente hoje, né, que eu fui entender como isso é importante, principalmente quando a gente tem experiências na vida que são experiências muito difíceis, né? Ao longo da minha carreira eu tive muitos altos e baixos, né? E posso falar que nesse momento eu estou começando a sair de um vale, né? Estou começando a sair de um ponto assim que eu considero baixo na minha carreira, por um lado, né? Mas pelo outro não, tá? Então eu estou me vendo assim na minha carreira como um profissional da área de informática, na área de TI, que
que não é competente o suficiente hoje para brigar com vagas no mercado, com muitas pessoas mais jovens, né? Mas eu vejo que está surgindo assim um novo Rodrigo, né? Está surgindo agora alguém com uma visão diferente, com uma visão que não é de programador, de desenvolvedor de software, é uma visão de uma pessoa que está disposta a resolver problemas das pessoas, né? É uma mentalidade mais, talvez menos de um funcionário, né? De querer se tornar um funcionário exemplar, né? Ou de um desenvolvedor de software muito competente, para alguém com uma visão mais empreendedora, mais voltada a resolver problemas, né? Resolver problemas das pessoas, problemas reais, procurar tentar entender mais os problemas que tem aí no mercado, ou que tem na sua própria família, né? Então, é isso que eu queria passar nesse vídeo. É um vídeo assim que eu não planejei gravar, foi algo intuitivo aqui, saiu espontaneamente, não tem roteiro, é minha fala mesmo, sou eu mesmo aqui falando, tá? Mas faz essa reflexão, extremamente importante, tá? Se eu puder resumir tudo que eu falei aqui nesse vídeo, ou pouco, né, que eu falei aqui nesse vídeo, é assim, se pergunte como você se enxerga, como você se vê hoje, né? Você se enxerga de uma forma mais positiva, uma pessoa que é capaz de resolver os diversos problemas aí da vida, que é capaz de superar as diversas adversidades, ou você se enxerga como uma pessoa que não é capaz, como eu já me senti muitas vezes, né? Às vezes a gente se sente até uma fraude, né? A gente batalha tanto numa profissão, numa carreira, né? E às vezes a gente ouve isso, olha, você fala que você tem experiência, que você é bom, mas você não é tão bom assim, como eu já ouvi diversas vezes. E por outro lado, eu já ouvi pessoas falando, poxa, cara, você é bom, você conhece, você tem um bom perfil técnico, né? Então, assim, o que a gente ouve das pessoas também acaba influenciando muito, né, como a gente se enxerga. Mas é importante que a percepção das pessoas sobre você pode estar equivocada. E normalmente está. Mas o que não pode estar equivocado é a forma como você se enxerga, é a forma como você se vê, o seu potencial, a sua capacidade, a sua inteligência, que é o que a gente tem de melhor. Tá? Então essa é a reflexão que eu queria deixar nesse vídeo. Eu vou tentar gravar mais vídeos sobre isso, vou tentar elaborar um pouco melhor, né? Mas pense nisso. A autoimagem é algo muito importante. A forma como você se enxerga é muito importante. Antes de terminar o vídeo, vou até dar um exemplo, né? Eu tenho uma filha, né? Já é uma moça aí de praticamente 30 anos, né? Hoje em 2026. E eu lembro quando eu fui num barzinho, rever amigos assim de longa data, né? Amigos do ensino médio, né? Se eles estiverem vendo esse vídeo aqui, gosto muito de vocês, sabe? Vocês são grandes amigos mesmo, né? E eu fui lá ver esse baterista, né? Esse amigo meu, baterista, que eu sempre admirei por muitos anos. E acho que eu acabei nunca falando isso, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo, Stefano, é verdade, tá? Eu sempre te admirei muito. O Flávio também, que é um outro grande amigo, né? Que foi um colega do ensino médio. E quando a gente estava lá nesse barzinho, né? Eu estava com a minha filha e eu apresentei a minha filha para eles. E é natural, né? As pessoas perguntam, tá, e aí, o que você faz, né? Normalmente as pessoas esperam assim, por ser alguém mais jovem, né? Espera assim, olha, o que você está fazendo? Você trabalha com o quê? Você fez, né, você estuda, você faz faculdade, né? E, e ela, assim, ela é uma menina muito inteligente, é uma mulher, né? Muito inteligente, muito competente e que tomou um caminho diferente, por exemplo, do que eu tomei, e um caminho, na minha opinião, muito mais acertado, né? Porque
ela escolheu empreender, ela escolheu trabalhar para si. Tá? E ela sempre teve razão. Tá? E eu, como pai, eu sempre deveria ter incentivado muito mais isso aí. Então, quando ela, né, perguntaram, né, na verdade perguntaram para mim antes o que ela fazia, né, e ela do meu lado. Eu respondi que ela era uma vendedora, que ela trabalhava com vendas, né, de produtos de tecnologia, né, de celulares, né, de eletrônicos. E ela respondeu assim, acho que de uma forma firme, né, assim, não, pai, eu sou empresária. E naquele momento eu não havia entendido essa resposta dela, né? Que ela quis dizer assim, olha, não, pai, eu não sou uma vendedora, eu sou uma empresária. Mas depois de um tempo eu fui entender que é a forma como ela se enxerga e é a forma real mesmo. Ela não só vende, ela resolve o problema das pessoas, né? Ela tem que cotar produtos, ela tem que saber fazer a compra, ela tem que saber planejar a distribuição da mercadoria, o armazenamento, o preço. Não é só vender, né, o que ela faz. Ela é realmente uma empresária, uma empreendedora. Né? E às vezes algumas pessoas podem falar assim, puxa, então ela teve uma atitude talvez mais arrogante de falar que não sou vendedora, eu sou empresária. Não, foi atitude arrogante não. Ela estava certa. É o que ela se enxerga e é o que ela é de fato. Ela é uma empreendedora, uma empresária, uma pessoa que está com muito sucesso financeiro, inclusive. Né? Então, olha só que interessante, né? Se fosse eu, né, para responder, Rodrigo, o que você faz? Possivelmente eu ia responder, eu sou um programador, né, um analista de sistemas. Né? Eu jamais ia falar assim, não, eu sou, sei lá, eu sou um engenheiro de software, eu sou uma pessoa que realmente resolve problemas na área de tecnologia. Eu acho que eu sempre me vi como, como menos, né, do que eu faço ou do que eu sou. Isso é importante. Você acabou limitando o meu potencial, limitando a minha carreira e, em muitos aspectos, limitando a minha vida também. Tá? Então, eu vou voltar a falar mais sobre isso aqui nesse canal. Espero que você goste. Comenta aí também, né, o que você acha sobre isso, como você se enxerga. E se essa mensagem foi importante para você, se ela de alguma forma acendeu uma luz aí. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.